Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos, vai esmagando, entrando no like. Senhoras e senhores, ontem foi uma cacetada na cabeça de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal determinou que a Força-Tarefa Lava Jato, tanto de São Paulo, do Rio de Janeiro, quanto de Curitiba, tenham que compartilhar todos os dados sobre as operações da Lava Jato até o dia de hoje com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Augusto Aras havia pedido aos procuradores da Lava Jato o compartilhamento de todos os inquéritos, de todos os processos que a Lava Jato produziu até o dia de hoje. Mas o que aconteceu? Os procuradores resistiram, Deltan Dallagnol resistiu, não queria entregar, achava que era uma intromissão, enfim, como se eles fossem uma entidade à parte. Aliás, sempre o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, e o Sérgio Moro se consideravam os reis da cocada, os bambambãs. Mas agora a decisão do Dias Toffoli, a pedido da PGR, coloca assim um cabresto em Curitiba e na Lava Jato e nos desmandos da Lava Jato. Esse pode ser o princípio do fim da Operação Lava Jato, que já deveria ter terminado há muito tempo. A Operação Lava Jato, como todo mundo sabe, utilizou de escusas, utilizou de formas ilegais, grampear até advogados de réus, fez aquela maracutaia, já denunciada por Mário Fanton, delegado da Polícia Federal, que falou, inclusive, sobre 5 delegados da PF que estavam em conluio com procuradores para burlar as leis e também fazer um tal do dossiê contra eles mesmos para que depois falassem que as testemunhas estavam contra eles. É uma maracutaia, é uma coisa de louco. Agora o Supremo, através do Dias Toffoli, que está de plantão no Supremo Tribunal Federal, decidiu que eles têm que compartilhar. Ele mandou, agora não é pedido não, ele ordenou que tudo fosse compartilhado. Deltan já choramingou, o Moro tá louquinho, porque através disso vão descobrir outras coisas. E atenção, o Conselho Nacional do Ministério Público decidiu investigar Deltan Dallagnol e alguns procuradores por causa daquelas ligações entre os procuradores de Curitiba e os Estados Unidos sem o aval da Justiça Federal. E atenção também, deixa aqui o caminhão passar, porque tá barulho. É o seguinte, então o que acontece? Agora o Conselho Nacional do Ministério Público vai investigar Deltan Dallagnol por essas ligações com os Estados Unidos e até ainda tem mais. A Procuradoria-Geral da República desconfia que a Força-Tarefa Lava Jato esteja investigando Rodrigo Maia e também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara, Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Para a PGR, eles estão investigando os dois sem um pedido formal do STF, que é a Corte Suprema, que dirige todos aqueles que são parlamentares, não é? Tem foro privilegiado. Mas a Força-Tarefa estaria por baixo dos panos investigando os dois parlamentares sem o aval do Supremo Tribunal Federal. Agora, outra coisa que me estranhou, que me causou estranheza e muita gente, foi ontem a liberação do Queiroz para ficar na casa dele, uma prisão domiciliar. O Queiroz vai usar a tornozeleira, mas vai ficar em casa podendo se comunicar, telefone e tudo. Olha, gente, é uma sacanagem tremenda. Mas sabe quem que fez isso? Foi o João Otávio de Noronha, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, concedeu prisão domiciliar para Queiroz e a esposa, a Márcia Aguiar, que inclusive nem presa foi porque está foragida. Mas ele concedeu isso e causou muita estranheza, por quê? Porque o ministro, normalmente, ele sempre deixa outro plantonista no lugar dele. Essa é uma das primeiras vezes que ele faz isso. Ele mesmo quis ficar nas férias dele como plantonista. E os ministros acharam estranheza. Inclusive, algum ministro disse o seguinte, um ministro disse assim, é uma vergonha para a corte. Ele deixou de sair de férias para favorecer o clã Bolsonaro. Lembra do Noronha? Ele mesmo também que favoreceu o Bolsonaro naquela disputa lá dos exames de Bolsonaro e já posou com fotos com Bolsonaro, ao lado de Bolsonaro, ou seja, anteriormente já tinha dito algo nas redes sociais a favor do clã, ou seja, parece que ele está louco para ser um dos candidatíssimos à vaga do ministro Celso de Mello em novembro que vai abrir. Gente, a gente verifica essas coisas e fica pensando, como é que o mesmo tribunal que negou
Olha, presta atenção, esse mesmo tribunal, o STJ, negou prisão domiciliar a um jovem que roubou 2 shampoos. Cada shampoo valia R$10, que roubou R$20 porque disse que ele era um perigo à sociedade. Essa foi uma decisão do ministro Félix Fischer, do STJ. Agora o Queiroz não. O Queiroz não é perigo para a sociedade. O Queiroz que participava de rachadinha, o Queiroz que foi a testa de ferro do Flávio Bolsonaro e do Jair Bolsonaro, o Queiroz que participava junto com o Adriano Magalhães da Nóbrega do escritório do crime. Os milicianos são assassinos de aluguel. E coagia testemunha, ameaçava testemunha, mas parece que a lei é outra. O jovem ali que roubou 2 shampoos, não, fica em casa, fica preso porque você não pode ficar em prisão domiciliar. Mas o Queiroz a gente solta. Não é uma sacanagem tremenda? A gente volta mais tarde com mais informações. Clique, participe, ative as notificações. Esse é o Critica Brasil. Eu sou aqui em Santarém, carne e osso, mais osso do que carne, trazendo as informações para você. Grande abraço, se inscreva no canal. Tchau, pessoal.